Olha só o que ela falou. Olha só essa publicação, gente. Personagens que solam a Wanda, mas os fanboys dela nunca vão aceitar. Aí o primeiro personagem já me tacaram aqui o Thor, né? Só que nesse caso aqui, o auge do Thor, que é o rei das runas, o Run King Thor. E não, gente, ele não vence a Wanda nem mesmo na base, tá? Porque a Wanda está acima de todas as versões do Thor. Eu sei que dizer isso pode parecer que eu esteja superestimando a Feiticeira Escarlate, mas dizer que o Thor vence ela é que é superestimar esse personagem. Em todos os embates que o Thor já teve com a Wanda, ele perdeu. Ela vence dele com muita facilidade. Vale lembrar que o Thor, ele depende de magia, independentemente da versão que ele esteja. Inclusive dessa aqui, ele também depende de magia. A Wanda está acima do conceito da magia. Em camadas cosmológicas, ela está muito acima dele. Então, assim, realmente, ela é bem mais poderosa e ele não vence. Vamos lá, uma luta contra o Thor e a Wanda, principalmente atualmente, né, o Thor e a Wanda. O Thor, ele não conseguiria vencer. Ainda mais porque ele não é mais um Asgardiano e também está sem poderes. Ele só é um mortal e o auge do Thor não é o Rune King Thor. O próprio Thor base já superou o Rune King Thor. Em Imortal Thor vimos que o Thor base enfrenta os deuses anciões. Aprendemos lá em Defensores Beyond, onde eles ficaram um pouco abaixo do Dona Bolvol e também são escalados para a Sala Branca Quente. Agora, considerando que foram criados pela eternidade, a ideia de que a criação supera o criador, é bem provável que eles estão acima dos abstratos. E por mais que seres como a Nyx ou Bash e alguns outros estejam um nível bem além, o Thor em seu auge é justamente na sua forma base, que está no nível Deus Ancião. Ele vai além de todas as restrições do multiverso, nos pontos mais distantes da própria existência, e desafia seres de nível abstrato ou superiores da Marvel. Agora, eu não acho que você dizer que o Thor vence a Wanda é para ser levado como superestimação. Pelo contrário, são dois dos pesos pesados, e se olharmos bem alguns anos atrás, quando a Wanda e o Thor chegaram ali se enfrentar, a própria Wanda precisou da ajuda do Havok para poder derrotar o Thor. Em Uncanny Vingadores volume 1, número 4, depois que o Thor ele não cedeu na luta, ela foi com tudo contra o Thor, mas simplesmente não conseguiu dominá-lo e lançou um feitiço contra ele. E mesmo ela com ajuda, não conseguiu parar o Thor. Ela mesmo admitiu que a única coisa que podia fazer ali era tirá-lo do campo de batalha, ou seja, remover o Thor temporariamente. E lembre-se que esse era o Thor controlado mentalmente. Se estivesse em seu juízo perfeito, provavelmente teria usado Mjolnir de forma eficaz para voltar à batalha. Eu sei que atualmente as coisas são diferentes, mas essa parada de superestimação do Thor com a Wanda é algo que eu não vejo meio que sentido. Não é que o Thor ele dependa da magia completamente, porque ele tem sua força, ele tem resistência, enfim, que não está 100% ligado à magia. O mesmo que se considerarmos que a Wanda utilizasse a magia contra o Thor, vimos que o Thor forjou o poder dos Zeus com um novo cinturão de força. Essa arma torna o Thor imune à magia, lá em Mortal Thor. E não estou dizendo que o Thor venceria a Wanda, só estou comparando que o Thor não é tão dependente assim à magia, ou que a magia em si vai afetar ele completamente. Agora, realmente, falando então cosmologicamente, a Wanda está em um patamar bem acima do Thor. E é claro que tinham que meter o Flash no meio disso, né? Porque é um dos personagens que mais comparam com a Feiticeira Escarlate hoje em dia. Mas eu já tenho dezenas de vídeos aqui onde eu explico pra vocês o porquê que ele não teria a mínima chance contra a Wanda. A velocidade dele é completamente inútil com a Feiticeira Escarlate, porque ela está acima do conceito de tempo, que é de onde vem a velocidade dele. Assim como golpes físicos e voltar no tempo também não adiantaria, não funcionaria com ela, uma vez que ela é imune a danos físicos e também é um ser atemporal e o tempo não afeta ela. Eu também fiz vários vídeos mostrando que a Wanda também está acima do Flash, que também venceria ele, por ela ser mais versátil que o Flash e tudo mais. E aqui o negócio já é um pouco mais diferente, porque tacaram o Hulk na jogada e atualmente, de fato, ele tá páreo a páreo com a Feiticeira Escarlate. Os dois, na minha opinião, são os Vingadores mais poderosos. Mas eu vou deixar pra vocês dizerem aqui nos comentários, começar uma pequena guerra. Aqui nos comentários, quem atualmente venceria?
Hulk ou Feiticeiro Escarlate. Talvez eu possa fazer um vídeo sobre isso depois. Há algum tempo atrás eu acreditava que a Wanda vencia o Hulk, mas depois que eu li sobre a HQ do Hulk, solo dele, cosmologicamente envolvendo ele, a Mãe dos Horrores, o Below Hall, o Toa, a Chama Verde, a Radiação Gama e enfim, vários outros aspectos, conceitos, cara, não tem como. A Wanda sim perderia para o Hulk. E aqui estamos falando em força física, em resistência, em poder, em capacidade, em cosmologia. Principalmente o fato de que a Chama Verde nega a imortalidade da Wanda, o que mataria ela definitivamente. Mesmo ela sendo imune a dano, ela iria continuar a apanhar fisicamente. É óbvio que tem muito mais coisas envolvendo isso, e se vocês quiserem que eu traga um vídeo especificamente sobre esse confronto, eu posso fazer um vídeo detalhado sobre quem poderia vencer. É só comentar aqui embaixo. Em quarto lugar, colocaram o Superman Armadura Cósmica, né? Que é uma versão muito apelona desse personagem, é o auge do Superman, de fato, ele daria muito trabalho pra Wanda, mas ainda assim ela conseguiria vencer ele. Mais uma vez pela questão cosmológica, já que em cosmologia a Wanda está muito acima do Superman. E pera, calma. A Wanda está muito acima do Superman, cosmologicamente? Bom, isso daí chega a ser uma blasfêmia, mas pera lá. E até mesmo a questão de feitos também, já que mesmo na base, ela tem feitos que estão acima da versão auge dele. Ah, mas nessa versão o Superman é imune à magia. Ah, mas nessa versão... Gente, a Wanda está acima da magia, vocês têm que entender isso. Personagens que são imunes à magia, um tanto faz como tanto fez pra Wanda, porque sinceramente, ela mesma também... Se usarmos o conceito base do Superman, o símbolo da inspiração para a sua linhagem e a luta interna para poder manter o autocontrole sobre o seu poder, o Superman ele transcende a figura de um herói individual para se tornar uma lenda e uma fonte de energia de esperança para gerações futuras da sua linhagem, os Elves. Agora, em um futuro onde a própria existência do Superman ela é questionada, a essência da sua pura vontade ressurge nos momentos de maior desespero dos El. E quando confrontados com o fracasso, a lenda do Superman atua como catalisador, se manifestando como uma força individual em cada membro da linhagem. O nome e a vontade do Superman serve como uma turbina que permite aos seus descendentes superar barreiras e exceder seus limites em momentos de dúvida, desesperança e dor. Ele é o escape e a energia que impulsiona a superação. Dentro do Superman reside uma força instintiva, poderosa e também potencialmente destrutiva, descrita como quase divina. E para proteger o mundo e também manter a imagem de esperança que ele representa, Superman precisa exercer um elevado grau de domínio sobre o próprio subconsciente, mantendo essa força constantemente reprimida. Agora, a liberação dessa raiva teria consequências catastróficas não apenas para o mundo, mas também para o próprio ideal que o Superman se propôs a encarnar. E o autocontrole ele é um ato contínuo de heroísmo dele. Agora, o que isso está ligado ao Armadura Cósmica? Bom, ele é uma entidade metafísica e também conceitual dentro então da cosmologia da própria DC. O Armadura Cósmica ele é uma entidade metafísica criada pelos monitores com o propósito de ser a última linha de defesa da história contra ameaças existenciais. A sua missão era enfrentar o Mandrake, uma entidade que se alimenta e também destrói narrativas. O Armadura Cósmica também é descrito como um robô do pensamento que se adapta a qualquer ameaça. A sua luta ocorre dentro então de uma hiperistória automontante, uma narrativa viva que se reescreve continuamente para tentar neutralizar o Armadura Cósmica. Que inclusive o Armadura Cósmica ele é essencialmente a personificação da ideia platônica do Superman. Ele incorpora a narrativa e a esperança, possuindo os poderes de todas as encarnações do Superman, pois representa o conceito puro de herói. A vitória do Superman dentro então da Armadura Cósmica não é baseada em força física, mas em seu poder conceitual e metanarrativo. E ele, o Superman, ele resiste efetivamente às tentativas da hiperistória de autoplotá-lo e superar seu enredo. Ele vence porque ele é o coração da narrativa, resistindo ao enredo que tenta destruí-lo. A sua principal ferramenta
é a vontade e o uso também da máquina dos milagres para impor um final feliz à história. Como uma ideia pura, ele supera qualquer história. Ele garante então a sobrevivência da história ao resistir ao Mandrake. A existência da armadura cósmica está ligada ao plano de existência superior dos monitores, que atuam como figuras de autoridades e criadores dentro então da cosmologia. Só para poder resumir, tá? Os monitores são análogos de autores ou de anjos que se inspiram e também registram os universos de ficção. Eles criaram a armadura cósmica. O Neo, ele é o mundo dos monitores que existe além do espaço conceitual e manifesto da própria DC. É um espaço metaconceitual que se encontra no Overvoid. E o Overvoid, ele é a falha, o objeto de estudo e registro dos monitores. É definido como tudo onde os monitores surgem para armazenar e também estudar. A armadura cósmica, ele existe em uma dimensão superior, além das dimensões geométricas e do manifesto conceitual da própria DC. O conceito da visão 4D do Superman é uma escala meta que existe além do painel narrativo. A ideia da armadura cósmica ser limitado a dimensões espaciais é algo errado que é contado por algumas pessoas. E se você consegue entender a metáfora e também a própria literalidade da própria DC, que mostra, e também o próprio Grant Morrison, a armadura cósmica, ele existe em um plano de existência que transcende o espaço e o conceito manifestos, e está ou não está acima da magia para a armadura cósmica, isso meio que não importa, pois ele também está acima do conceito de magia. E isso que eu nem citei, o Sentinela Silencioso, que é um conceito da armadura cósmica também bem acima da Wanda. E o Sentinela? Ai, gente, tadinho do Sentinela. Ai, gente, desculpa, mas morto pode lutar? Bom, Sentinela, ele é forte, mas ele já foi superado há muito tempo por vários outros personagens.